Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sempre agradecendo pelas boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, que é a luz que nos ilumina, é a luz que nos leva à verdade e nos leva à presença de Deus. Amém. A mensagem está em Romanos, capítulo 6, versos 1 a seguir, que fala sobre livres do pecado pela graça e diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, aqui são duas perguntas dentro do texto. A primeira, ela pergunta o que é que nós vamos falar, dizer. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de forma nenhuma. De modo nenhum. Nós não podemos viver no pecado para que abundantemente a graça seja na nossa vida. De forma alguma. Nós devemos sermos livres do pecado e vivermos a graça de Deus, que nos propôs a viver através da morte de Cristo Jesus na cruz, que trouxe a graça, trouxe o perdão, para que nós venhamos viver a novidade de vida na presença do Deus vivo. Amém. E pergunta, a segunda nos pergunta também: de modo nenhum, a resposta. E como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ora, se nós, ao batizarmos, morremos para o mundo, o velho homem foi sepultado, e somos uma nova criatura em Cristo Jesus, morrendo para o pecado, para o mundo, e vivendo a vida em Cristo Jesus. Morremos e ressuscitaremos porque somos a semelhança de Cristo Jesus. Amém? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, mais uma vez digo, em novidade de vida. Amém? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós morremos e ressuscitamos em Cristo, porque somos a semelhança dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa tão magnificante, tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa. O que a mensagem da cruz nos trouxe. O que a mensagem da cruz fez por nós. Nos trouxe a graça, e através do batismo
Morremos para o mundo, para o pecado e ressuscitaremos em Cristo Jesus como uma nova criatura e salvos pela graça. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus. Assim seja. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.